O tema da mensagem de hoje é desfazer as amarras de Satanás. Abra a tua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 30, a partir do versículo 1. Diz assim: Sucedeu, pois, que chegando Davi aos seus homens, ao terceiro dia, a Ziclag, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra Assur e Ziclag, a esta ferindo e queimado. Tinham levado cativa as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos, nem grandes. Tão somente os levaram consigo e foram ao seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade, e ei-la queimada, e suas mulheres e seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então, Davi e o povo, que se achava com ele, ergueram a voz e choraram, até não terem mais força para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava em apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa dos seus filhos e de suas filhas. Porém Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Amileque: traze-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar a trouxe a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor: persegue-o, porque de fato o alcançará e tudo libertarás. Amém? Estamos numa campanha de libertação, amado, de batalha espiritual, devido à ministração foi feita na Páscoa. O Senhor está tirando todo o nosso cativeiro. Amém? E cada um tem um tipo de cativeiro. Cativeiro é aquilo que te prende, aquilo que te coloca para baixo. Cativeiro é aquilo que te deixa escravo. E nós ministramos aqui na Páscoa que esta Páscoa seria a nossa libertação desse cativeiro. A nossa libertação das amarras de Satanás. Eu quero ministrar nesta noite para que você entenda que quando o diabo ele está atuando na vida de alguém, na vida de um cristão em especial, ele não entra no corpo da pessoa, mas ele atua na mente, como a figura que você está vendo. E nós precisamos entender que essas amarras, essa seta inflamada do maligno, ela pode ser lançada por terra através da minha e da sua atitude. Preste atenção que o fato aconteceu quando Davi estava fazendo a obra de Deus. Jerusalém não tinha sido habitada ainda, Jerusalém ainda não era a cidade do grande rei, mas Davi estava lutando, amado, segundo a vontade de Deus para chegar a Jerusalém, porque Deus queria que Davi fosse rei. Amém? Davi e sua família, seus filhos, aparentemente estavam no lugar seguro, mas até que chegou os amalequitas, que eram os inimigos do rei. E aquele lugar seguro que era Ziclag, eles roubaram tudo, destruíram tudo e queimaram tudo. E como se não bastasse, as suas esposas e filhos, tudo que tinha, levaram embora. Será que você estaria preparado para você estar no campo fazendo a obra de Deus e quando você chegar a tua casa pegou fogo? A tua esposa e os teus filhos foram roubados, foram sequestrados? Será que nós não diríamos ao Senhor: Deus, o que adiantou enquanto eu estou fazendo a tua obra, isso aconteceu? Porque a primeira coisa que o ser humano faz é indagar, é questionar, é dizer: como pode? O Senhor não viu? Viu? Mas Deus tem propósitos e caminhos que nós não conseguimos ver ou enxergar. Davi, amado, e seus guerreiros, eles voltaram desta batalha cansados. Eles voltaram, esgotados, necessitando de um lugar para descansar. Qual pai de família, ao chegar em casa depois de um dia de muito cansaço, não quer chegar lá, a jantinha está pronta, né? Tomar um banho, primeira coisa a fazer, tirar o sapato, sim ou não? Imagine o Daniel que dirige não sei quantos quilômetros até chegar em Caraguá, sai quase de madrugada, volta no final da tarde, quer fazer o quê, Dani? Quer dormir. Não é? O irmãozinho que trabalha lá de servente de pedreiro ou de pedreiro, estou falando em serviço pesado, né? Ainda que não fosse,
Nós precisamos colocar o nosso corpo para descansar, porque os nossos dias têm sido dias corridos. Não pense você que naquela época era fácil. Naquela época, amado, eles não saíam para trabalhar, eles saíam para a guerra. Louvado seja Deus que nós não precisamos sair para a guerra. Porque quem sai para a guerra tem a condição de não voltar, e eles voltavam porque Deus era com eles. Sabe? O descanso daquele guerreiro era a sua família. Mas quando chegaram lá, não tinha mais família, não tinha mais casa, não tinha mais janta, não tinha mais aquele banho quente, não tinha mais nada. E o inferno, ele se utiliza de momentos de fraqueza e de dor para tentar nos amarrar espiritualmente. O inferno, ele usa, sabe, o acidente que mesmo sem você querer aconteceu, bateu o carro, sabe? Alguém bateu, amassou, foi embora, fugiu, não pagou. A multa que chegou e você talvez nem merecia, enfim. Tantas coisas que acontecem no nosso dia a dia para tentar nos amarrar, para tentar fazer com que você abra a boca e diga, Deus não é comigo, ou eu não sei o que está acontecendo comigo, porque tantas coisas ruins estão acontecendo. Eu quero te dizer que Deus está chamando a sua atenção para dizer, olha, mesmo na adversidade, eu sou contigo. E não deixa a dúvida gerar no seu coração. Mas exemplo de Davi, amado. Hoje o Senhor quer te reanimar no Senhor. Salmo 124, versículo 6 diz assim, bendito o Senhor, que não nos deu por presa aos dentes deles. Salvou-se a nossa alma como um pássaro do laço do passarinheiro. Quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. Amém? Nós precisamos entender que a graça do Senhor é que está sobre a nossa vida. E nada, amado, vai impedir Deus agir. Primeiro, amarrações que preciso desfazer. A primeira amarração que preciso desfazer é a tristeza que é devido às perdas. Quando você perde alguma coisa, você fica triste? Sim ou não? Natural, né? Se você gastar 10 reais, você fala, poxa, meus últimos 10 reais eu gastei, não dá tristeza, mas perde ele para você ver. É só 10 reais, mas dá uma raiva, não é não? Uma vez, recentemente, acho que agora no final de semana, nós estávamos na praia, andando na praia, eu, a Giovana, a Beth. Eu estava conversando com o Ronaldo e apareceu uma nota de 2 reais, na água assim. Aí eu olhei e falei, não é. Quando eu olhei de novo, o Ronaldo falou, olha a nota de 2 reais. Nós abaixamos e pegamos. E aí depois, passou um tempinho, eu entreguei para a Giovana. Giovana, pai, dá para mim? Ela falou, nossa, que sorte, né? Bom seria se fosse de 100 reais. Aí eu disse, Joe, imagina. 2 reais talvez a pessoa perdeu, não vai fazer tanta diferença. Mas se ela perdesse 100 reais, ela estaria muito nervosa. Eu não sei quanto tempo aquela nota de 2 reais, que estava cheia, a praia ficou passando. Se fosse a de 100, ela ia, mas talvez não voltava. Não é verdade? Porque às vezes nós nos entristecemos com coisas que nós perdemos. Coisas banais, coisas que você pode conquistar depois. Aqueles homens, amados, eles perderam, além de perder as suas casas, eles perderam a sua família. É claro que lá na frente eles recuperaram, mas o primeiro momento que eles tiveram era, nunca mais vou ver a minha esposa, nem os meus filhos. Você sabe por que Deus permitiu isso? Porque Deus tinha um alvo para Davi e para aquele povo, Jerusalém, que era o lugar onde seria rei. Davi tinha consciência disso, mas o povo que estava com ele não tinha essa consciência. E eles estavam se acomodando naquela terra. Aquela terra não era deles, era a terra dos amalequitas. Quando nós começamos a nos acomodar com uma devida situação, Deus permite que até o mal, o furacão venha, para que você saia do lugar onde está, que é o seu estado de comodismo, e vai para o local onde Ele realmente quer que você habite.
1 Samuel 33 diz assim: Davi e seus homens vieram à cidade, e ei-la queimada, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Será que Deus tem prazer em ver os teus servos, teus filhos desprovidos de tudo que realmente Ele poderia dar? Deus permite a perda, amado, na vida para que nós tenhamos nova expectativa. Tem gente que se perder alguma coisa, aí pronto, aí estaciona e fala, agora eu não vou fazer mais nada. E outros se levantam das cinzas e tem motivação para continuar. Eu quero te dizer, amada, que para você ganhar o direito espiritual de ter 100 vezes mais, é quando você se levanta do lugar que te trouxe choro e te trouxe tristeza. Você pode até encontrar em você, não encontrar, melhor dizendo, força alguma. Mas quando você diz, eu vou me levantar e vou me erguer, você pode ter certeza que Deus te fará prosperar. Quando Deus permite que você perca algo, há uma guerra no mundo espiritual. E o diabo quer transformar esta perda num desastre. Quer transformar esta perda em uma ruptura com Deus. Mas a palavra diz o seguinte, que os últimos serão os primeiros. Os amalequitas, amados, e os filisteus foram os primeiros. Davi era o último. E há uma lei espiritual que diz que em nome do Senhor Jesus, guarda o teu coração e confia, porque Deus vai bradar na guerra. Ele diz, não adianta você guerrear, não adianta você lutar, não adianta você correr, porque a peleja é minha e eu vou fazer você vencer. Deus vai te dar 100 vezes mais de tudo aquilo que você realmente foi roubado. Marcos 10, 28 diz, então Pedro começou a dizer-lhe, eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Tornou Jesus. Em verdade vos digo que ninguém que tenha deixado casa, ou irmão, ou irmã, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba já no seu presente o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos, campos, e com perseguições, no mundo por vir, a vida eterna. Marcos 10, 31 diz, porém muitos primeiros serão os últimos, e os últimos os primeiros. Jesus disse, aquele que deixou todas as coisas para seguir, para me seguir, você terá o cêntuplo, 100 vezes mais. Amém? O dia que o Senhor me chamou para o Evangelho, eu fiquei em cima do muro. Eu tinha 2 filhos pequenos no interior, e que eu precisava mandar o dinheiro todo mês. O Senhor me chamou para uma obra, e eu já falei isso aqui, a igreja toda era do tamanho desse púlpito, um pouco menor até, tinha 5 bancos, cada banco cabia no máximo 4 pessoas. E o Senhor diz, você vai ser o pastor desse ministério. Eu disse, como? Se o que se arrecada mal dava para pagar o aluguel, isso lá em Vila Paulina, 20 anos atrás. E o Senhor disse, eu vou prover na tua vida. Eu confesso, irmãos, que por muito tempo, por alguns tempos, foram muito difíceis. Eu por muitas vezes tinha que trabalhar final de semana na área que eu trabalhava, que era restaurante, e vinha correndo para ministrar. Eu trabalhei uma época num restaurante de frutos do mar, que todo domingo eu estava de calça preta e camisa branca. Porque era roupa de garçom, eu só tirava a gravata. E uma vez uma senhorinha, nunca me esqueço desse detalhe, que disse, nossa pastor, essa sua igreja tem um cheiro estranho. Eu disse, irmã? Ela falou, toda vez que eu venho aqui eu sinto um cheiro, sei lá, de ostra, camarão, alguma coisa parecida. Eu disse, vem cá, me dê um abraço, você vai sentir o cheiro mais forte. Sabe por quê? Porque, imagine, trabalhando o dia inteiro com aquilo, né? A sua roupa fica cheirando. E esse era o perfume de Vila Paulina. Ostra, camarão. Presta atenção, irmão. Por muitas vezes o diabo disse assim, olha,
você não vai conseguir. Esse mês você não vai ter dinheiro para mandar para os teus filhos que são pequenos. Você vai ser humilhado e a igreja não vai te ajudar. Passei por cobras e lagartos, mas venci. Eu poderia ter parado lá atrás e dito assim, não, Senhor, eu vou cuidar da minha vida, eu vou cuidar do meu trabalho, mas eu não fui chamado apenas para isso. Cada um de nós temos um chamado. Tem pessoas que têm chamado para o ministério e tem pessoas que têm chamado para manter o ministério. Amém? Uns são chamados para ser sacerdote e outros são chamados para ser rei. E é uma verdade, eu vi uma ministração do pastor Silas Malafaia, que ele disse o seguinte, que havia um empresário numa igreja, e ele era uma pessoa muito bem sucedida na palavra, e o pastor daquela igreja ungiu para ser pastor. E ele deixou a tua empresa, uma empresa muito grande, muito próspera, na mão de algumas pessoas da família e diz, agora eu vou fazer a obra, porque Deus me chamou para a obra. E amados, até que ele um dia conversou com o pastor Silas, e ele disse, olha, você não foi chamado para sacerdote, você foi chamado para ser rei. Enquanto você estava no governo da tua empresa, você pôde manter a obra por muito tempo, você pôde manter a obra de Deus, principalmente em questão de igrejas longe, né? A obra missionária. E a própria igreja ao qual você ministra, ela não anda, ela não prospera. Ele diz a verdade. Por quê, pastor? Deus não tem um chamado? Tem. Deus chamou para ser mantenedor da obra. E não aquele que vai consolidar a obra ou vai ter ovelhas. Moral da história, irmãos. Ele voltou para sua empresa. Ela estava falida praticamente, devendo para muitos. Reergueu a empresa e hoje ela prospera muito mais do que antes. E a unção que estava sobre ele? Ele transferiu esta unção para ajudar a obras e pastores que tinham dificuldade financeira. Às vezes quando nós falamos de fazer a obra, imaginamos, eu tenho um chamado para ser pastor, eu tenho um chamado para ser diácono, para ser obreiro, nem sempre. A cada um Deus tem um chamado, e esse chamado é para que a obra do Senhor seja abençoada na terra. Eu não sei qual é o seu, eu sei do meu. Ao qual eu deixei o meu sonho de carreira para servir ao Senhor e sou feliz por isso. Amém? Mas tem pessoas que fizeram o mesmo e não são felizes, porque esse não é o chamado. Não é verdade? Conheci uma mulher que alguém disse para ela, você é louca. Você vai sair desta empresa ao qual você ganha muito bem para se casar e se dedicar ao teu marido. Teu marido é tão machista. Não deixa você trabalhar. Ela disse, além de tudo que eu ganhei, que eu constituí, que eu me formei, 3 faculdades, alcancei o sonho na vida financeira, mas eu tenho um sonho maior. E a pessoa perguntou, qual é o teu sonho? Ser mãe. E ser mãe, aos meus olhos, é ser totalmente dedicada à casa e aos filhos. E ela era feliz por isso. Nós precisamos ser felizes naquilo que nós fazemos. Davi passou por um momento de tristeza devido às perdas, amado. Um sofrimento, sabe? Devido à luta, à batalha, mas ele tinha uma certeza. Ele busca o Senhor e diz, e agora? O que eu faço? Eu oro e espero acontecer ou eu vou atrás desse povo? Eu não sei quanto tempo faz. Eu sei que nós chegamos aqui, a casa queimou e só está cinzas. Então faz um tempo que eles levaram as nossas esposas e filhos. O Senhor diz, vai atrás porque você vai alcançar. É o que o Senhor te diz nesta noite, amado. Vá atrás dos seus sonhos, dos teus objetivos. Se você não sabe ainda ao qual você foi chamado, entenda o seguinte, se você não foi chamado para o ministério para ministrar, você foi chamado para abençoá-lo, para ser mantenedor dele, e faça com excelência, faça, sabe, com alegria, porque aí Deus vai te prosperar. Se todo mundo fosse pastor, não tinha ovelha. Não é verdade? Se todo mundo fosse ovelha, não tinha pastor. Imagina que se todo mundo fosse advogado. Ou todo mundo fosse médico. Todo mundo fosse coveiro. Tinha espaço para as outras coisas? Não. Então o Senhor dá o talento a cada um conforme é a sua necessidade. E o diabo, ele tenta fazer essas amarras na nossa mente, dizendo por que isso nos aconteceu, sabe? Ficamos de cabisbaixo. Próximo passo, sofrimento para nos confundir. 2 Coríntios 4:7 diz, temos porém esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados.
perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Por que o sofrimento de Cristo, amado, morrer numa cruz daquela maneira, foi tão cruel e terrível? Por quê? Por que ele precisou passar? O Filho de Deus, o próprio Deus se manifesta como homem, se faz carne e tem uma morte tão terrível. Porque no sofrimento há um segredo no mundo espiritual. Pagar o preço para poder conquistar algo é aquilo que Deus nos prepara para o futuro. Tudo que você paga um preço para obter, tudo que você faz com suor, com dedicação, você pode ter certeza, amado, que podem até tentar te roubar, mas não vão conseguir porque não terão o mesmo êxito que você teve. Não terão o mesmo sucesso que você teve. Porque a Bíblia nos ensina que é com dores que nós conquistamos a nossa vida espiritual. Porque é com dores de parto que a mãe pode ver o seu filho nascer e sorrir. Porque é com dores que nós temos a capacidade humana de entender, porque Deus vai enxugar as nossas lágrimas com um milagre. É com dores que nós passamos, e é com dores que nós damos valores naquilo que temos ou que alcançamos. Uma pessoa que consegue as coisas muito fácil, ela tem uma forte tendência de não valorizar, não é verdade? Mas aquela pessoa que batalhou a vida inteira, que lutou por aquilo, ela dá honra a cada centavo, a cada atitude, a cada manifestação. Amém? Quem vai fazer é Deus, amado, e não a nós. A excelência do poder é de Deus, e nós descobrimos isso a cada momento que passamos por sofrimento. A morte de Jesus e a vida de Jesus se manifesta no nosso corpo. É isso que Paulo diz no livro de Coríntios. A morte de Jesus, a vida e a ressurreição se manifesta no meu e no seu corpo. Sabe quando você vive o momento da ressurreição no mundo espiritual? No momento que você peca, e após o pecado você se arrepende, e aquele arrependimento traz dor. E a gente então tenta matar aquele sentimento, matar aquela vontade, matar aquele desejo. E no momento que você confessa, você ressurge, você está ressuscitando no mundo espiritual. Sofrimento, amado, é a porta do caminho para a ressurreição. Então, se vê que muitas vezes ficamos desamparados e achamos que Deus é quem nos desamparou e Ele não desampara ninguém. Deus não esqueceu de mim nem de você. Deus está trabalhando na tua vida. Porque a palavra diz que a sua tribulação é leve e momentânea. Diga isso para a pessoa que está do seu lado. Sua tribulação é leve e momentânea. E você nunca vai ter aquilo que você não possa suportar. Talvez você vai dizer isso para alguém, a pessoa vai falar, porque você não está na minha pele para dizer que é leve e momentânea. Não sou eu que estou dizendo, Paulo disse isso. A nossa tribulação é leve e é momentânea. O que muda você e o mundo é que a tribulação deles é pesada e dura por muito tempo. Ao ponto de durar tanto. E se eles não se converterem, ainda vão para o inferno, que é a pior coisa. Porque o sofrimento aqui é nada diante do inferno. Amém, meu irmão? Mas quando nós temos a provação, Deus tem para nós o escape. Seguindo, a derrota que rouba a conquista. 1 Samuel 36 diz assim, Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa dos seus filhos e de suas filhas. Porém Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Imagine você, amado, nós fazemos aqui uma reunião e falamos, agora nós vamos sair para o evangelismo. Aí vai os jovens, vai para o lado A, né? Os homens vai para o lado B,
E as mulheres e crianças e adolescentes vão ficar aqui na igreja orando. E vamos nós com todo entusiasmo, né? O pastor vai junto. Fala, vai chegar um momento que nós vamos nos encontrar, vamos agradecer a Deus pela vitória e vamos voltar para a igreja. Quando chega na igreja, o mal aconteceu. Quem que vocês acham que vocês vão culpar? O pastor. Tinha não? Vai falar, Deus, por que deixou? Eu falo, o que é, pastor? Por que aconteceu isso? Não é? Se ele é o sacerdote, se ele é o homem representante de Deus, se ele é que teve a visão e disse, olha, o Senhor está mandando a gente ir, automaticamente, isso é automático, irmão, vai voltar e vai dizer, e aí? Falaram para Davi, e aí? Você não é servo de Deus? Você não tem essa intimidade com Deus? Deus não te revelou que o que estava acontecendo aqui, enquanto nós estávamos lutando? Deus mandou a gente vir pelo menos 1 hora, 1 dia ou 2 dias mais cedo, para que quando os inimigos chegassem, nós estávamos aqui preparados e não levasse as nossas esposas e filhos, que não tem nada a ver com isso. Falaram em apedrejá-lo. Imagine como estava o coração de Davi. Imagina você que é pai de família, que a sua família, por não conhecer a vontade de Deus na tua vida, vive te criticando, vive falando que você dá cabeçada, vive dizendo que você não mudou nada, que você virou crente, mas você continua com os mesmos atos do passado, vivem jogando pedra, vivem tentando fazer amarras, sabe, tentando roubar a tua conquista, te dizendo que você é um zero à esquerda. Amado, preste atenção, consulte ao Senhor e diga, Senhor, o que eu estou fazendo, devo continuar, eu devo parar? Eu tenho certeza que o Senhor vai te dizer, continua. Porque até aqui eu sou contigo, e eu não estou cochilando nem dormindo, mas eu vou te dar vitória. Davi poderia naquele momento, sabe, ter sofrido o impeachment, ter sido tirado como líder. Não pense você que foi fácil para ele, mas ele enfrentou. Os homens amargurados pela sua perda, agora eles se levantam contra quem? Contra Davi. Espiritualmente, amado, Satanás queria anular, sabe, de uma vez por toda, a conquista de Davi, porque ele sabia que Jerusalém estava muito próximo. Jerusalém seria o lugar onde Davi seria consagrado rei. Eu não sei qual é o teu Jerusalém, mas eu te digo que ele está muito próximo. E o inimigo, por muitas vezes, ele quer te roubar, ele quer jogar pessoas contra você, porque o diabo sabia que ele seria rei em Israel. E há um outro segredo espiritual para isso. Quando nós nos reanimamos no Senhor e nos levantamos, nós precisamos, amado, ter o posicionamento de ir para o altar e buscar o conselho do Senhor. Às vezes nós buscamos conselho com o vizinho, com a esposa que está tão atribulada quanto nós, com o filho que está tão chateado quanto nós. Vá no Senhor. Não tenha pressa. E Deus vai te dizer o que você tem que fazer. Porque Ele nunca desamparou ninguém. Você não será o primeiro em toda a terra. Próximo. Quando eu desfaço as amarras, eu vivo, repita comigo, o encontro com o meu livramento. Eu vivo, repita, a restituição de tudo que me foi roubado. Eu passo a ter direito do despojo do inimigo. Eu vivo o poder da ressurreição do meu ânimo. Zacarias 9:12 diz assim: voltai à fortaleza, ó preso de esperança. Também hoje vos anuncio que tudo vos restituirei em dobro. Tudo aquilo que te traz desânimo, volte para a fortaleza que é o Senhor Jesus. Amém? Volte-se para a casa do Senhor. Eu, por muitas vezes, amado, sabe o que eu fiz? Eu saí da minha casa e disse assim: Deus, eu vou para a tua casa hoje, eu preciso de uma resposta. Mas é complicado se pedir uma resposta para Deus quando você é o pastor. Você que vai louvar, que vai ministrar, que vai pregar. E quem nos conhece sabe que tudo que nós fazemos aqui,
não é nada programado, pelo menos os cultos normais, exceto aqueles cultos de grupo que, né, eles não têm tanta experiência, já marcam os louvores, tal, que vai ser ministrado. Exceto a palavra, porque pelo nosso sistema de mensagem, que é via PowerPoint, nós precisamos montá-la antes para que você acompanhe. Fora isso, amado, toda a ministração de louvor, tudo que vai acontecer, toda a ministração de modo geral, ela é por inspiração. E conhecendo Deus ao qual eu sirvo, eu nunca me detive em dizer assim, mas Deus não vai falar comigo através de mim mesmo. Porque isso já aconteceu muitas vezes. Do Senhor colocar algo no meu coração, olha, diz isso para a minha igreja, e há momentos que eu estou dizendo para a igreja, olha, Deus está dizendo isso, e não caía a ficha. Depois que tudo passa, eu vou lembrar da ministração. E eu sei que Deus estava falando talvez com a igreja, mas em especial comigo. Porque Deus não desampara ninguém. Só que nós precisamos sair com este propósito. Eu não posso vir à igreja com o propósito de cumprir mais um domingo. Eu não posso vir à igreja cumprindo mais uma quinta-feira, ou mais uma reunião de grupo. Eu tenho que sair da minha casa dizendo assim, eu vou para a igreja porque eu quero ouvir o que o Senhor tem para falar comigo. Eu tenho dúvida e eu não quero perguntar para ninguém. Eu quero que Deus me fale. Você pode ter certeza. Se Deus não tiver que usar ninguém, Ele vai usar você mesmo. Mas Ele vai tratar contigo. Certa vez eu falei com o Senhor, eu estava muito angustiado. Um problema que precisava ser resolvido. Eu disse, Deus, traga alguém na minha porta para falar comigo. Não é dia de culto, eu não vou procurar igreja nenhuma, mas eu preciso que o Senhor fale comigo. Falei com o Senhor de manhã assim que eu acordei. Quando foi meados da tarde, quase de noite, toca uma pessoa, a campanha da minha casa, e diz, o pastor está aí? Eu olhei pelo interfone, isso aconteceu aqui já, nessa igreja. Eu disse, pois não, ele falou, pastor, eu preciso falar com você, eu precisaria de uma ajuda. E eu desci a escada e fui falar com aquele homem. E ele falou, eu posso entrar? Eu precisaria de uma oração, precisaria de um conselho. E na hora me veio à mente, eu disse, Deus, eu pedi a alguém que me aconselhasse. Nunca tivesse que fazer isso. Amém, vou fazer. Amém, eu vou ministrar, vou orar. Mas não era isso. Pensei comigo. Amém, meu irmão, entra. Vamos orar. Pois não, senta aí, vamos conversar. Olha, pastor, na minha vida está acontecendo isso. Nada daquilo que eu estava passando. E eu precisaria de uma palavra de Deus. Eu falei, olha, vou orar por você, orei. E começamos a conversar e comecei a aconselhar. Até aqui ele tocou num assunto devido ao meu aconselhamento que tinha a ver com o que eu estava passando. E na hora, eu pensei assim, como que eu vou falar de uma coisa para ele? Ele quer uma resposta de algo que eu também quero. E que eu não sei o que fazer. Mas na hora que eu estava ministrando, eu falei para o Senhor, Senhor, coloca as palavras na minha boca. Como que eu devo aconselhar? Sabe que você tem um problema e você ensinar para alguém resolver aquele problema, sendo que você não sabe resolver o seu? E aí eu deixei o Espírito Santo fluir. Final, amado, orei por ele, ele foi embora, e quando ele bateu o portão, eu comecei a rir. E comecei a me alegrar no Senhor e chorar. Sabe por quê? Porque o conselho que eu estava dando para ele, que o Espírito Santo colocou no meu coração, era exatamente o que eu tinha que fazer. E eu fiz, e deu 100% certo. Então, às vezes, nós ficamos querendo que Deus faça através de alguém, e Deus faz através de você mesmo. Porque você é vaso, você é instrumento do Senhor. E o diabo fica envergonhado, porque ele quer amarrar a nossa mente com um monte de demônio, dando risada, debochando, falando um monte de barbaridade para que a gente desista. E Deus não te chamou para desistir, meu irmão. É tão triste quando uma pessoa abre uma empresa e divulga para a família inteira, olha, agora eu vou ser empresário, agora eu me encontrei, eu me achei, eu estou vendendo muito bem, eu já estou importando, sabe? E estou exportando também todo o material que eu estou produzindo, e a família fica feliz. É muito triste você ter que chamar a família e falar, olha, eu estou quebrado, a empresa dos meus sonhos não deu certo. Às vezes a gente se sente assim. Mas o Senhor te diz, a última palavra é a dele. Você pode estar passando por um momento difícil, mas não entenda que esse é o teu fim, porque o Senhor te colocará de pé. As amarras de Satanás serão destruídas.
Aplauda ao Senhor que Ele é digno.